O marketing digital tá falido? Os gurus de marketing estão todos aí pedindo dinheiro na rua? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo no marketing digital e como você que está trabalhando nesse mercado ou quer começar a trabalhar nesse mercado precisa entender para conseguir ter uma estratégia vencedora. Esse vídeo está bem completo, porque eu sou, de certa forma, insider, eu trabalhei com muitas pessoas grandes do mercado digital, também estou nos grupos, sei o que está acontecendo no dia a dia ali com as principais pessoas desse mercado, então vai ter bastante conteúdo valioso. Se você não conhece, eu sou o Vinícius Daúde, sou consultor e dono de agência de marketing, e eu faço aqui no YouTube conteúdo sobre marketing e negócios. Eu acho que antes de entender esse assunto, o mais importante no começo é entender o que está acontecendo com o marketing digital. O marketing digital passou por uma grande transformação, mas tudo volta por alguns anos atrás, né? Quando a gente fala de anos 90, nem se existia internet, né? Então a internet começou de fato ali nos anos 90, no Brasil mesmo foi lá para os anos 2000, quando começou a internet de escada, eu era criancinha, eu tenho 29 anos. E o marketing digital, como é hoje no Brasil, começou mesmo ali para 2012, 2014. Começou a surgir um pouco mais de pujança ali. Google Ads, Meta Ads, o próprio Érico Rocha, que é um dos principais nomes do marketing digital, também começou aqui nessa época. E aí o que aconteceu? Só começou a ganhar muita grana e ser algo gigantesco na pandemia. Na pandemia teve uma aceleração digital muito grande no Brasil. As pessoas cada vez buscaram mais essa questão do marketing digital. Foi a época que mais se vendeu curso. Para vocês terem noção, meio que se vendia, qualquer coisa se vendia. Eu até trabalhava na Suno nessa época, era absurdo o que se vendia de produto digital, de assinatura de investimentos. Então, era muito interessante essa época. Todo mundo conseguiu vender muito curso, porque as pessoas estavam em casa, queriam buscar alguma coisa. Foi a época que mais se vendeu o curso. E hoje aconteceu várias coisas, mas o principal que aconteceu nesse mercado foi a questão da maturidade. O mercado está mais complexo, tem mais concorrentes, e quando você está no mercado que é mais complexo, você precisa de mais sofisticação para ser competitivo. Sofisticação a gente fala por produtos melhores, por ter um diferencial muito claro, trabalhar um pouco o seu branding, seu posicionamento. E hoje é um mercado bem mais consolidado, muito mais maduro, onde não é qualquer pessoa que consegue concorrer. É como se você chega como um peixe ali, um peixe pequeno, você está concorrendo com um monte de tubarão, um monte de baleia, se você não consegue fazer um trabalho legal e com bastante repertório, dificilmente você vai conseguir ganhar dinheiro, tá? Então é um mercado muito mais consolidado e hoje também teve um advento muito grande da inteligência artificial, que também de certa forma impacta um pouco esse produto. Tem gente que fala que não impacta, tem gente que não fala que impacta. Na minha visão, impacta muito no sentido que as pessoas estão se sentindo cada vez mais suficientes em relação ao conteúdo. A pessoa, apesar de talvez não saber tanto, ela sente que a inteligência artificial vai ser um meio para a pessoa conseguir conteúdo, e isso faz ela investir menos ali em conteúdo um pouco mais específico, né? Então, imagina que a pessoa quer aprender a editar um vídeo no YouTube. Em vez de hoje ela contratar um editor ou assistir um vídeo e tal, ela vai perguntar pro chat assim, me passa o passo a passo para editar um vídeo. Ela se sente muito mais poderosa. Se ela vai conseguir editar um vídeo bem e fazer um bom trabalho, já é outra história. Mas a pessoa hoje já tem muito mais essa palavra aí que não é tão da moda, do empoderamento, de você achar que você consegue resolver algo. Então a gente está bem nesse momento. Mas além de tudo isso aqui, da questão da maturidade, da consolidação da IA, o que mais tem de coisas que impactaram o marketing digital? Eu vou citar 4 coisas principais que mais impactam o marketing digital, que eu acho que vai te ajudar muito a entender melhor exatamente como que a gente está hoje e quais são as coisas que mais são maléficas mesmo para essa performance em marketing digital, que era muito mais fácil quando a gente está falando de 2020. Na minha visão, tem 4 motivos principais que causaram toda essa mudança que a gente está vendo no mercado de marketing digital, e são elas: o custo alto para anunciar, o segundo, ter produtos ruins barra um público mais consciente, tem as coisas têm relação. A terceira, a falta de uma esteira de produtos, ou algo que gere LTV, ou mesmo um funil de vendas, onde você tem produtos mais caros, já vou aprofundar um pouco mais sobre isso, e pouco investimento em branding. Tá? Esses são os 4 motivos um pouco mais macros que, na minha visão, impactaram muito essa questão do marketing digital. Esse primeiro, custo alto para anunciar, é o mais importante, porque, na minha visão, ele acaba impactando diretamente nos demais. O que aconteceu? Deixa eu até criar um histórico para vocês aqui. Lembra que eu falei que começou ali em 2012, 2014? 2012, você conseguia gerar tráfego para sua página no Google, pagando, por exemplo, 10 centavos para uma pessoa acessar sua página. Ou mesmo você queria captar um lead para o seu site, você gastava 50 centavos para um lead que vai numa clínica médica para fazer um procedimento de 20 mil reais, 5 mil reais. Ou seja, o custo para anunciar ele era muito menor. Você conseguia trazer pessoas para o seu site através de anúncios, através de outras estratégias, muito mais barato do que os meios tradicionais, por exemplo, na Globo e tal. Isso gera um efeito chamado arbitragem, né? Então imagina que para você colocar uma pessoa no seu site investindo na Globo, você ia gastar mais ou menos R$ 100 por cada pessoa que acessava o seu site. Aí imagina você usar
o mesmo meio de levar uma pessoa para o seu site e pagando R$1. Qual que você acha que as empresas começaram a investir e começaram a enxergar como potencial? Então começou ali a um boom porque, cara, era um canal muito melhor para aquele cliente. Então era R$1, um centavo lead, R$1 para ter uma venda. Você conseguia fazer muita coisa. Então a gente está falando aqui de uma época com preço baixo para anunciar, pouca concorrência e você conseguia trazer muito retorno com pouco investimento. Óbvio, tinha menos gente usando a internet, tinha menos escala, mas era um período onde era muito mais barato anunciar. Agora, no cenário que aconteceu ali, desde 2021 já começou a crescer muito, mas vamos falar de 2025, o que custava R$1, hoje custa 10 cifrões, tá? 10 cifrões. Ou seja, está 10 vezes mais caro anunciado que era em 2012. Se a inflação nesse período dobrou, a inflação na internet subiu 20 vezes. Eu não sei exatamente o número, porque depende um pouco do mercado, mas eu diria uma estimativa mental aqui que subiu umas 25 vezes, mais ou menos, o valor de anunciar. Ou seja, o que acontece? Então imagina que você fazia uma estratégia de marketing digital antigamente. Mesmo ali em 2020, 2019, imagina que você trazia um lead para o seu site ou para sua empresa pagando R$1. Ou seja, se você trouxesse 100 leads e se você tivesse uma venda e você pagou R$1, você gastou R$100 no anúncio. Se for um produto de R$1.000, você tem um retorno em relação ao seu investimento de 10 vezes. Né? Você investiu 100, voltou 1.000, você retornou 10 vezes o seu valor. Só que o que acontece? Imagina que esse valor ele vai de R$10 para 100. Você fica com retorno zero. Seu ROAS vai de um ROAS que é exatamente 10 para um ROAS 1, né? Que é um ROAS que tudo que você investe você retorna. E aí, o que acontece na prática? Você tem menos margem do negócio. Então, antigamente, todo esse negócio digital, ele tinha uma margem muito alta. Então, a gente sempre falava de uma margem, tinha negócios que faziam margem de 80%, faziam, 90% de margem, porque era muito barato anunciar. Hoje a gente está falando de negócios que só rodam na lógica de cursos, né, tendo uma margem muito menor. Porque o custo para trazer pessoas ali para o seu site é muito mais barato, e a maior parte dessas empresas foi todas estruturadas através do tráfego pago, porque era justamente muito barato anunciar, que você acaba hoje com uma margem que beira a 10% ou até 5%, você desconta imposto, você não tem quase nada de dinheiro no caixa da sua empresa. Então as empresas que vendiam apenas cursos ali com produtos menores de R$1.000, principalmente, acabam tendo muita dificuldade porque a margem ficou muito menor. E como o principal canal de aquisição era justamente o tráfego pago, essas empresas se ferraram, basicamente. Tiveram muitos problemas financeiros e, na minha visão, não importa aqui o de baixo, eu diria que se isso tivesse se mantido como era, a festa ainda ia estar rolando para todo mundo. Tá? Então, resumindo o que eu falei, essa aqui é o fator que mais impactou toda essa estratégia de marketing digital do Brasil, justamente porque as empresas defendem de tráfego pago. Se o tráfego pago tem uma inflação muito maior que a inflação média do Brasil, você acaba tendo prejuízo nesses negócios, tá? Então, dinheiro caindo. Bom, segundo ponto, produtos ruins e público consciente, tá? As coisas têm bastante relação essas duas, então vamos aprofundar um pouco mais nelas. Produtos ruins, tá? O que é isso? Pois ser um mercado com uma barreira de entrada muito baixa, então qualquer pessoa consegue ali criar um curso online e vender seu produto, acabou que muita gente começou a fazer vendendo na internet. E, obviamente, muitos produtos vieram de pessoas que ou não tinham autoridade para explicar, ou realmente não se importavam em fazer um produto de qualidade. Porque as pessoas eram tão boas de vender e conseguiram focar tanto em criar estratégias para vender, que acabavam não focando em fazer produtos bons para as pessoas. Focavam muito em ter uma oferta boa, ter uma comunicação super atraente, mas pouco em fazer produtos bons. E o que aconteceu? O fato de ter muitos produtos ruins, acabou que a parte de vender curso online no Brasil começou a ser olhado com certa desconfiança, né? Pela maior parte das coisas serem ruins, as pessoas começaram a olhar com desconfiança para produtos digitais e o público ficou cada vez mais exigente e consciente em relação a produtos digitais. Não é que as pessoas têm medo de comprar cursos online, mas cada vez as pessoas têm mais objeções, mais coisas que fazem elas talvez não tomar uma decisão de comprar, que antigamente era meio óbvio que valia a pena ela fazer a compra daquele produto. As pessoas estão mais exigentes em relação a produto digital. Ou seja, elas têm uma demanda cada vez maior pela qualidade dos produtos. Então, no mercado que tinha muitos produtos e muita demanda, hoje a gente continua tendo um mercado grande, mas cada vez mais os produtos ruins estão sumindo do mercado para focar mais em poucos produtos ali que já tem um histórico mais duradouro. Terceiro motivo que impactou muito aqui nesse mercado digital: falta de esteira de produtos e LTV, tá? O que seria isso aqui, tá? Isso está totalmente relacionado ao custo alto para anunciar.
Lembra que eu falei que antes a maior parte dos negócios era estruturado na seguinte forma? As pessoas capturavam leads e vendiam um curso ali que era mais barato que 997, né? Então, produtos de 99, 97 até 997 eram os principais produtos que eles vendiam para esse tipo de mercado. O que acontece, né? Quando você tinha muita margem para vender esses produtos, o custo para anunciar era baixo, esses produtos acabavam sendo bem lucrativos, né? Porque não era tão caro para anunciar, você conseguia tirar uma grana com isso aqui. Hoje, justamente por você não conseguir sustentar mais um negócio vendendo só esses produtos mais baratos, você precisa criar uma coisa chamada esteira de produtos, né? O que seria essa esteira de produtos? Né? Você ter outros produtos mais caros para oferecer para o seu cliente. Então imagina que você vende um produto de entrada de 97, que é um curso online de algumas aulas, e aí você pega esse mesmo cliente que você já pagou um tráfego ali para adquirir e você começa a oferecer produtos mais caros para essa pessoa. Seja um acompanhamento mais próximo, com uma mentoria, então um grupo ali de WhatsApp onde você acompanha seus mentorados. Essa mentoria poderia custar, por exemplo, R$ 5.000 para estar mais próximo da pessoa. Ou mesmo, se você quiser sair de uma lógica online, você vai para uma lógica presencial. Então você tem acesso ali a ter uma reunião presencial com você por 20 mil. Então a pessoa sai um pouco da lógica do curso e vai para uma lógica de serviços, né, que é oferecer justamente produtos ali que tem um contato mais pessoal e mais personalizado com o cliente. Então a maior parte dos negócios migraram para isso aqui pelaquela dor inicial do custo tá alto para anunciar, ou seja, a pessoa tem que migrar para um modelo que tem mais rentabilidade, ou seja, um produto que vende mais produtos para o próprio cliente. Ou mesmo, as empresas podem sair desse modelo de venda de curso e migrar para um modelo um pouco mais de plataforma, de venda, por exemplo, de uma plataforma de educação, ou mesmo um software que vai ajudar a pessoa a fazer algo daquela demanda. Então vamos supor que é um professor aqui de dermatologia que ensina pessoas a montar uma clínica de dermatologia. Então imagina que em vez dela vender ali os cursos de dermatologia, ela cria um software onde essas empresas conseguem fazer toda a gestão das clínicas de dermatologia através do software que desse professor, que esse vendedor de curso começou a fazer. Basicamente, as empresas que querem lucrar mais com o próprio cliente ou foram para esse modelo de serviços, né, que é fazer consultoria, mentoria e serviços, ou começaram a construir plataformas, softwares e ferramentas para apoiar os próprios clientes, tá? E aí qual que é a moral da história, né? As empresas que não criaram uma esteira de produtos sólida para ter LTV, para lucrar com o cliente, né? Então, por exemplo, na primeira venda eles fazem 97, só que na segunda venda eles vão para 5 mil. Vocês estão vendo que eles estão rentabilizando muito mais no cliente aqui? Ou seja, quem não construiu uma esteira de produtos para gerar mais dinheiro com o próprio cliente acabou perdendo grana, tá? Então foi um fator muito importante que muitas empresas deixaram esse fio da meada passar e acabaram perdendo dinheiro. E por fim, algo que vem um pouco mais do mercado tradicional, mas na minha visão, se as empresas tivessem investido um pouco mais nisso aqui, eu acredito que elas conseguiriam ser mais lucrativas, que é justamente investir em branding, tá? O que seria o branding, tá? E hoje eu não estou falando só sobre branding de produtos, branding de marca, eu estou falando também branding pessoal. E o que é isso na minha visão, tá? Esses vendedores de curso, essas pessoas, elas focaram muito em criar uma coisa chamada caixa e dinheiro, caixa. Então, elas começaram a vender tudo a qualquer custo, com qualquer promessa agressiva. Elas começaram a prometer que o cara ia ficar bilionário em uma semana, o cara ia ficar milionário em 7 dias, ficar milionário em um mês. Começaram a criar promessas mais agressivas em relação aos produtos deles. Isso acaba tirando a credibilidade aos poucos dos produtos. Então, à medida que as pessoas iam aplicando os métodos e a maior parte via que não era possível ficar rico ali com as promessas milagrosas, você acaba perdendo aos poucos um pouco da sua credibilidade de marca. E essas empresas optaram justamente para ganhar dinheiro em vez de focar em construção de marca, em construção de comunidade, em construção de ética, lealdade em relação aos clientes. E com isso, elas estão cada vez menos valorizadas dentro do mercado. E o que isso acarreta, né? Elas têm mais dificuldade para atrair novas pessoas de graça e os próprios clientes deles tendem a consumir menos dos produtos que eles já têm. Tende a gerar menos LTV com o próprio vendedor de curso. Ou seja, as pessoas que não investiram em branding e venderam a qualquer custo, a tendência é que cada vez mais elas desapareçam no mercado e percam credibilidade. Isso eu falei um pouco mais sobre pessoas grandes no mercado, que na minha visão, hoje essa parte do branding ainda não está impactando tão fortemente, mas pelo que eu estou acompanhando, eu acredito que dá alguns anos, essas empresas que não estão fazendo uma boa gestão de imagem, uma gestão de marca, mesmo uma marca pessoal, tendem a não conseguir ser sustentável no longo prazo, pelo menos essa é a minha análise que eu estou fazendo. Outro ponto super importante sobre branding, tá? E aqui eu estou falando mais um pouco dos menores, das empresas menores que talvez não são marcas pessoais tão conhecidas. Essas empresas, elas pegam o orçamento delas de mídia, imagina que elas tinham um orçamento de mídia de 100k. Como elas sabiam que o tráfego estava dando muito retorno, elas pegavam esses 100k, investiam tudo
ali em campanha de performance em tráfego pago, para trazer mais lead e trazer mais venda. Ou seja, ela pegava todo esse dinheiro do 100k e preenchia tudo aqui em tráfego pago. Tudo em tráfego pago, na TF, tráfego pago. O que acontece? Na prática, quando você investe em tráfego pago, você vai investindo, o dinheiro vai vindo. Como se fosse um dinheiro e recompensa, né? Você coloca um pouco de dinheiro ali e ele retorna para você. É algo super direto. Só que o que acontece? Deixa eu mostrar um gráfico que fica bem interessante, tá? Mais ou menos assim que funciona o gráfico, tá? Então imagina que você tem vendas, tá? Então aqui imagina que você tem 3 vendas por dia. Só vendas orgânicas, tá? Então imagina que você não investe nada em anúncio e você basicamente não tem vendas orgânicas. Todo dia que você investe em tráfego pago, o seu gráfico ele vai fazer assim, tá? Então ele está aqui normal. Aí o dia que você investe em tráfego pago, imagina que você investiu nesses 3 dias, aqui você fez 5 vendas, tá? Então todos esses dias que você investiu em tráfego pago, então dia 1, dia 3, dia 5, você teve um pico de 2 vendas a mais. Ou seja, sempre o seu tráfego pago ele deu 2 vendas a mais que o orgânico. E aí o que acontece? À medida que você foi vendo que isso foi funcionando, você foi investindo mais em tráfego pago. E aí sempre que você colocava mais, saía mais. Só que essa linha do orgânico, essa linha das vendas orgânico, não acompanhava diretamente aqui só a venda do tráfego pago. E aí chegou no momento, bem no futuro, onde esse mesmo gráfico, você tinha 4.000 vendas e as mesmas 3 aqui do orgânico. Ou seja, a sua venda antes, que era mais ou menos 50% orgânico e 50% tráfego, hoje é 99% tráfego e 1% orgânico. E aí o que acontece? A semana seguinte você começou a desligar o tráfego pago e aí você viu suas vendas caírem dessa forma. Tá? Por quê? Porque você não construiu uma coisa chamada marca. Você não construiu a necessidade do seu produto além da questão do tráfego pago convencendo diariamente. Ou seja, você não criou um desejo das pessoas de consumir seu produto independente do tráfego pago. A vontade de escolher sua marca, de ir atrás do seu produto, de ativamente ir atrás da sua solução. Você é uma empresa que não investiu, você é uma empresa que só investiu em anúncio, fazer criativo, cada vez com mais desconto, você acaba não aumentando ali suas vendas orgânicas e a sua tendência é você, à medida que você for desligando seu tráfego pago, ver suas vendas caírem assim, igual um bungee jump assim que não volta, só vai fundo até o final, tá? Então as empresas acabaram não investindo tanto nessa parte de branding, de construir desejo, construir diferenciação e acabaram dependendo 100% ali do tráfego pago e chegou uma hora que, à medida que o tráfego foi sendo mais caro e, de novo, tudo relacionado ao ponto 1, né, do custo mais alto para anunciar, essas empresas passaram a sofrer. Se ela tivesse feito uma coisa simples, que é pegar esse orçamento de 100 mil por mês, investir um pouco aqui, mais em orgânico, produção de conteúdo, em construção de marca pessoal, em também focar um pouco na marca da empresa e um pouco na marca pessoal também, certamente essas empresas, mesmo com o custo aumentado de tráfego, elas conseguiriam ainda ter uma margem bem mais estabelecida de mercado, tá? E aí, isso significa que os gurus estão morrendo, estão passando fome? Não. A maior parte das pessoas que são grandes no mercado, apesar de elas não terem um branding tão forte, elas têm uma marca pessoal conhecida. Então elas ainda vendem bem, elas ainda conseguem ser relevantes no mercado, só que esse mercado está cada vez mais competitivo. Então imagina que você está ensinando pessoas a fazer marketing digital no mercado cada vez mais competitivo. Cada vez vai ser mais difícil dos seus alunos terem resultado, vai ter menos prova social, vai ter menos boca a boca indicando seu curso, então a tendência é cada vez mais, não só por esse motivo, mas por outros motivos, é que mesmo essas pessoas que são muito grandes aí no mercado, é a tendência, na minha visão, é cada vez mais elas mudarem um pouco desse posicionamento de mercado para conseguir trabalhar um pouco mais essa questão de gestão de imagem, produtos melhores, para com isso conseguir ter uma empresa sustentável, tá? Então essa é um pouco da minha visão que está acontecendo. Beleza, Vinícius, mas você falou coisa ruim. Como a gente resolve esse problema no marketing digital e como a gente trabalha para ser competitivo nesse mercado, tá? Então vejo como tem 3 coisas principais que eu acho que as empresas precisam começar a fazer para conseguir se manter competitiva nesse mercado. A primeira coisa que as empresas têm que fazer, na minha visão, é já ter uma mentalidade de criar o ecossistema, tá? Que pode ser também uma lógica de funil. O que é isso, né? O que é isso, né? O ecossistema aqui que eu desenhei aqui na tela. O ecossistema é você entender que um curso de 997, mesmo 97, dificilmente vai ser um produto com margem. E sempre que você for pensar no negócio digital hoje, você já tem que pensar na sua esteira de produtos ou na criação de um software que vai ser alimentado pela sua esteira de produtos. Então, ou você vai ganhar dinheiro fazendo serviço para as pessoas, que são produtos com maior valor agregado, mas que também demandam mais do seu tempo. Então aí você vai criar serviços aí de, sei lá, 5 mil reais, 20 mil reais, que vão te dar mais dinheiro, mas também vão tomar mais tempo e talvez tenha mais dificuldade de te deixar rico, porque são produtos com menos escala.
ou você vai criar algum software, alguma ferramenta que vai ajudar essas pessoas que você vende curso. Seja, por exemplo, aquele exemplo que eu falei sobre uma ferramenta para dermatologistas cuidarem das empresas deles, ou mesmo você pode até ir para uma lógica de produtos físicos, tá? Então imagina que você faz cursos para pessoas que querem criar clínicas de dermatologia, e aí você começa a criar ou importar mesmo equipamentos para clínicas de dermatologia para vender para os seus clientes, tá? Então você pode vender produtos físicos ou para uma lógica de software, que é uma lógica um pouco mais digital, né? Fazer um SaaS, fazer um software, que é um mercado bem mais difícil do que fazer serviços, mas pode dar muita grana e normalmente é bem mais escalável, tá? Então isso é importante nesse mercado, você já entrar com essa cabeça de fazer um ecossistema. Se você não criar produtos aqui, tanto serviços ou um software aqui, dificilmente você vai conseguir lucrar nesse mercado digital hoje. O segundo ponto é entrar com a mentalidade correta, né? O que é a mentalidade correta, cara? É a mentalidade assim, eu vou vender meu produto digital e provavelmente eu vou ter prejuízo. Curso hoje não é um lugar onde você vai tirar dinheiro, você não vai ficar rico com curso digital. Você não vai ficar rico vendendo curso digital. Por quê? Porque é um produto de margem baixa, que você vai depender muito do tráfego e cada vez está mais competitivo fazer isso. Ou seja, se você já tem essa mentalidade que, beleza, o meu primeiro curso que eu vou lançar não vai dar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro vendendo mais produtos para o mesmo cliente ou fazendo software, né? Ou fazendo serviços para as pessoas, aí você já vai ter uma cabeça melhor na hora de trabalhar a sua estratégia de marketing digital, tá? Então se você já entra com essa cabeça assim, eu não vou ficar rico vendendo curso digital e eu preciso ter uma esteira de produtos ou mesmo plataformas ou produtos físicos que eu vou poder vender para os meus próprios clientes, a sua tendência de ter mais resultado no mercado digital é muito maior. E o terceiro ponto é ter uma equipe mais experiente, né? E parece meio óbvio, né? Pô, todo mundo tem que ter uma equipe experiente, né, para ter resultado. Só que acontece, como eu falei, o mercado está cada vez mais maduro. Ou seja, para você ser competitivo e você conseguir ser relevante nesse mercado, você precisa ter uma equipe cada vez melhor. E equipe melhor, eu estou falando que antigamente você vendia qualquer curso online e dava certo. E aí uma equipe experiente, o que ela vai fazer? Antes de fazer um projeto, ela vai analisar todos os concorrentes. Por que ela vai analisar os concorrentes? Para ela entender como que esse mercado funciona. Qual o posicionamento único que você pode trazer dentro da sua comunicação. Uma equipe experiente vai falar, beleza, eu não vou ficar rico vendendo meu curso digital, mas eu vou criar um funil para vender produtos mais caros, seja uma mentoria, seja um software. Então você pensar bem mais nessa lógica de rentabilizar no próprio cliente. E por fim, uma equipe experiente, ela já vai ter muita experiência, obviamente, de erros e acertos para guiar o caminho para você errar menos ao longo da sua trajetória, tá? Então, e uma equipe experiente não vai só pensar na melhor comunicação, mas vai pensar também em ter um produto legal. Vai falar, beleza, se eu entregar um bom valor no meu produto e fazer o cara ficar feliz, ele vai indicar mais pessoas para comprar meu produto. Ele vai querer consumir mais comigo. Então, uma empresa que investe em produto, ela vai ter mais indicação. Ela vai ter mais recorrência. Então, um dinheiro de uma venda de um curso vai virar muito mais dinheiro depois. Então, a tendência é, se você investir em produto e para isso você precisa de uma equipe bem experiente, a tendência é você conseguir também rentabilizar mais seu negócio, ter mais LTV, conseguir com isso rentabilizar mais através dos próprios clientes, tá? Então, como eu falei, 3 coisas que vão te ajudar a realmente ser vencedor nesse mercado digital. Já entrar com a mentalidade certa, falando assim, beleza, eu não vou ficar rico com o meu primeiro produto, meu primeiro curso, mas eu vou criar uma esteira de produtos para conseguir ser sustentável. Falando sobre esteira de produtos, já antes de começar o projeto, já desenhar tudo que você vai construir dentro do seu ecossistema para com isso conseguir ser mais lucrativo. E o terceiro ponto é, obviamente, ter uma equipe experiente que vai te poupar, errar no começo para conseguir já ir num caminho bem melhor. Então, se você for começar, começa direito, começa com planejamento e, preferencialmente, com uma equipe experiente. Pode não ser 10 pessoas na equipe, mas pelo menos pega uma pessoa ali que já tem experiência de mercado, uma ou duas, para te guiar para cometer menos erro nesse começo de projeto. Algumas conclusões finais sobre esse assunto, tá? A IA sim está impactando esse mercado. Na minha opinião, cada vez as pessoas estão mais conscientes de que muitas coisas elas conseguem resolver com a IA, mesmo que talvez elas não consigam na prática, porque é muito mais difícil que isso, pelo menos elas tentam e elas sentem que elas não precisam comprar um curso de educação, porque hoje a IA educa muito na visão das pessoas. O segundo ponto, esses caras que são grandes no mercado ainda vão conseguir tirar uma grana aí nos próximos anos, mas cada vez mais vai se falar sobre uma coisa chamada preservação de imagem e gestão de imagem de pessoas. Essas pessoas fazem tudo, postam foto de vestido, fazem um monte de maluquice, mas essas pessoas que não estão focando em criar uma imagem pessoal forte e fazendo essa gestão de imagem, na minha visão, não vão conseguir se manter lucrativas por muito tempo. E o terceiro ponto, que na minha visão mais importante é, se você está pensando em entrar nesse mercado, ou se você quer continuar trabalhando nesse mercado, sempre tem essa visão de ecossistema, essa visão de eu não vou ficar rico vendendo meu curso, mas se eu construir um ecossistema de soluções para essas pessoas, a tendência é conseguir ser mais competitivo nesse mercado. E por esse vídeo é isso. Se você gostou desse tema, manda um comentário aí para a gente fazer mais vídeos sobre esse assunto, sobre marketing digital. É um tema que é do meu dia a dia, do meu trabalho, então é um prazer falar sobre isso e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vinícius Daúde aqui, 29 anos e obrigado por assistir esse vídeo.
Valeu!